Para concluir, Jane Astley ressaltou que estamos em um ciclo eleitoral com um nível de desinformação sem precedentes. É um fenômeno que cresce ano após ano e agora, com as ferramentas digitais à disposição, esses ataques estão mais sofisticados e com um alcance muito maior. Para tentar mitigar os impactos, a CISA está acompanhando de perto qualquer movimento que possa comprometer a votação e promete manter o público atualizado em tempo real sobre qualquer tentativa de interferência. Bom, gente, realmente tem muita gente preocupada com o resultado das eleições, mas eu acho que a OTAN e a própria Europa têm motivos de sobra para isso. Estamos falando de um cenário interessante e desafiador para a Europa em termos de defesa e tecnologia militar. Há especialistas nesse tema dizendo que, independentemente de quem vencer, há uma tendência dos Estados Unidos redirecionarem recursos militares para a região da Ásia-Pacífico, com foco na China. Isso significa que a Europa pode ter que cobrir algumas lacunas na sua própria infraestrutura militar. Para entender melhor, o que os Estados Unidos enviam para a Europa? É o que chamam de habilitadores estratégicos, grandes aviões e navios que transportam tropas e material por longas distâncias. A Lockheed Martin, gigante americana de defesa, é um exemplo. Ela fornece caças furtivos F-35 para pelo menos 10 países europeus, com até 500 desses aviões sendo comprados pelo continente. Sem esses equipamentos, a capacidade de defesa e resposta rápida da Europa ficaria mais limitada. Outro ponto é a tecnologia de vigilância, como o Airborne Early Warning Control, que são aviões de radar capazes de detectar ameaças além do horizonte. Esses sistemas conseguem monitorar a aproximação de aeronaves, navios e até mísseis. O problema é que esses equipamentos são importantes para a segurança, e se o apoio dos Estados Unidos diminuir, a Europa vai precisar desenvolver ou adquirir suas próprias versões. Mas como o John Joe Anderson, um analista sênior do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, coloca, é difícil saber o quanto a Europa precisaria construir ou comprar de cada tipo de armamento. Tudo depende de onde os Estados Unidos vão direcionar esses recursos e de quais tipos de conflitos eles pretendem se preparar. Ele menciona que essas armas seriam necessárias rapidamente, e o que torna esse um desafio para a cooperação em defesa europeia num cenário de menor liderança americana. O ex-funcionário da OTAN, James Shea, destacou outra questão. Os Estados Unidos também têm dificuldade em suprir itens mais básicos, como produtos químicos, explosivos e microprocessadores, isso devido ao aumento da demanda militar em termos de conflito. Esse tipo de problema na cadeia de suprimentos impacta a capacidade europeia de rearmamento. E por falar em rearmamento, esse movimento da Europa não começou agora. A União Europeia vem se preparando para reduzir a dependência dos Estados Unidos nos últimos 10 anos, numa estratégia que Anderson chama de o maior esforço de rearmamento desde os anos 1950. Isso aí inclui investimentos no Fundo Europeu de Defesa com 8 bilhões de euros destinados ao período 2021-2027. Então há uma clara tentativa de reforçar a independência e a autossuficiência militar da Europa,